Irmão em Cristo, pastor Valério. Daniel 12:10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Nós podemos, tomando por base esse versículo, dar um título para esta pequena reflexão: só os sábios entenderão. O profeta Daniel, aqui neste capítulo 12, ele vai retratar a respeito do fim de tudo, inclusive. E nós cremos que estamos vendo este contexto à luz do Novo Testamento. O próprio Jesus fazendo referência ao fim, quando ele pregou o famoso sermão profético em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, Mateus 24:15 ele vai dizer: quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entende. Por falar em entender, o Daniel aqui, aonde eu li, ele vai dizer o seguinte: os perversos não entenderão. Os perversos não vão entender o contexto no qual nós estamos inseridos. Sob o ponto de vista político, religioso, econômico, moral e assim por diante. Os perversos não vão entender. E não vão entender porque não se rendem à orientação da palavra do Senhor. Evangelho segundo João 3, versículo 19. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. 2 de Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então nós vemos que os perversos, eles não estão entendendo, eles não estão sabendo onde estão situados no contexto atual no qual nós estamos vivendo. E a razão principal é porque não querem dar crédito às Escrituras, não querem examinar as Escrituras, e quando examinam a partir do próprio homem e não a partir de Deus. Por isso que está escrito também em 1 de Coríntios 2, a partir do versículo 12, que a Escritura ela é discernida através de coisas espirituais, comparando com coisas espirituais. Ou seja, as Escrituras interpretam as Escrituras. Este é um princípio hermenêutico. Muito bem, então os perversos não vão entender. O mundo está aí, a confusão está por toda parte, a turbulência está tomando de conta deste mundo, muito medo, muito terror, muita crise, muito pavor, muita confusão. A própria palavra Babilônia quer dizer confusão. E, lamentavelmente, os perversos, mesmo diante de tantas informações, eles não estão entendendo. Mas a Bíblia diz que, em contrapartida, o sábio, ele entende. Foi isso que eu li. O sábio entende. 1 de Coríntios 3, 18 e 19. Ali há um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Enquanto que a sabedoria do homem é loucura para Deus, a sabedoria de Deus é a sabedoria propriamente dita, ainda que reconhecida pelo homem como loucura. Mas Paulo, no contexto daquele capítulo, ele vai dizer que importa Deus salvar os que creem pela loucura do Evangelho. Então os sábios, ele entende, em primeiro lugar entende porque eles buscam o entendimento nas Escrituras. Salmo 119, versículo 130. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 115. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Mas para ir concluindo esta reflexão, eu quero citar aqui Romanos, capítulo de número 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se por um lado nós estamos vendo toda essa confusão, toda essa loucura neste mundo que está piorando, que aliás, Paulo escrevendo em 2 Timóteo 3,13 diz o seguinte: os homens maus e perversos irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Se por um lado nós estamos vivendo essa loucura, essa confusão, essa turbulência, enfim, essa cegueira espiritual, moral,
por outro lado, os sábios estão entendendo, porque estão buscando na luz de Deus, buscando em Deus. Deus, ele é a sabedoria. Deus, ele é aquele que não nos deixa confusão. A própria palavra nos garante isso, onde está escrito que aquele que haveria de crer nele não ficaria confuso. Muito bem. E na frase que eu acabei de citar em Romanos aqui, está falando o seguinte, que o mal, ele é vencido pelo bem. Mas o que seria maldade ou bondade? O conceito de maldade e bondade, alguém definiu da seguinte forma. Maldade, a liberdade a serviço do mal. Bondade, a bondade, a liberdade a serviço do bem. Muito bem, aproveitemos, portanto, querido, a oportunidade que estamos tendo, a liberdade que estamos tendo para fazer o bem, e vamos fazer o bem. E o bem maior, nós sabemos que é anunciar a palavra do Senhor, é pregar o evangelho de alto e bom som, é levar essa mensagem a toda criatura, Marcos 16:15. E portanto, por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. No Salmo de número 25, versículo 14, está escrito que Deus é bom porque, ou seja, lá a frase diz o seguinte, que Deus, ele tem um segredo para com aqueles que o temem, e ele lhe mostrará a sua aliança. Deus, ele quer ter uma aliança com você, um relacionamento com você, um pacto. Para isto, você tem que ser sábio. A sabedoria tem a sua origem no temor do Senhor. Provérbio 1:7, Provérbio 9, versículo 10, Jó 28 e por aí vai. Quando nós tememos ao Senhor, quando nós reverenciamos ao Senhor, quando nós nos submetemos ao Senhor, nós estamos entrando nesse processo, estamos dando início a esse processo de sabedoria. Toda a glória seja dada a Jesus, toda honra e louvor. Deus continue nos abençoando. Amém.